Bem, desculpe o atraso, como nós avisamos, tinha a sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né? E eu tive também de conversar com algumas pessoas, trocar ideias, saber mais ou menos sentir o ambiente para poder ter uma boa troca de ideias aqui com vocês que me acompanham. Aproveito para agradecer os 586 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta das lives, que gosta das entrevistas, e vamos ter 2 entrevistas amanhã muito interessantes para postar, reflexões que vêm no campo da política e do mundo jurídico, né? Você que gosta do conjunto do canal, da perspectiva analítica, crítica e sempre propositiva, indica um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar com vocês, muito bem fazem a página dos comentários. Lembro da entrevista, postamos hoje, a entrevista com o senador Regufe, do Distrito Federal, é bem interessante, discutindo questões estruturais, o papel do parlamentar, é muito boa a entrevista, assistam, e naquele sentido sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil, e lembrar das últimas entrevistas que nós postamos, com o embaixador Marcos Zambuja, que foi secretário-geral do Itamaraty, né? Foi embaixador do Brasil na França, discutindo, claro, a política externa, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, colocou questões importantíssimas do direito de cidadania, e o comentarista político, ex-jogador de futebol, né? Casagrande, discutindo fake news, futebol e política. Vocês percebam que são olhares muito diferentes, mas que enriquecem a reflexão sobre o Brasil, que esse é o nosso objetivo. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo @MarcoAntônioVilaOficial, e nos cursos pela plataforma www.cursodovila.com.br, e lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos. História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Vamos lá, claro, dia daqueles, desde ontem, da decisão do ministro Fachin, hoje a sessão da segunda turma, né? E tudo isso, claro, ocupa um grande espaço, né? E eu acho, eu já tinha cantado a bola aqui para vocês, que acaba tirando o foco de uma questão que me parece central, né? Acho que vocês concordam comigo, que é a pandemia. Afinal, nós tivemos aqui a média móvel de 1.540 óbitos, e não para de crescer a média móvel dessa tragédia sanitária, desse horror que nós estamos assistindo. E sem perspectiva, porque falta coordenação por parte do governo federal, né? Em relação a uma vacinação em massa e rápido, de forma adequada, né? Ao contrário, o Bolsonaro continua apostando em soluções mágicas. Antes era a cloroquina, né? Agora é o spray de Israel, aquele momento patético. E é obrigado, o desgoverno é tão grande o desgoverno, eu estou citando como fonte o Estado, que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados pedem a Pazuello informação sobre o cronograma de vacina contra a Covid-19. Eles querem atualização, ou seja, eles estão agindo como se fosse uma espécie de primeiros ministros informais, né? Porque não há coordenação, não há governo, a situação é caótica que nós estamos assistindo no país. E todo esse barulhão, para o Bolsonaro, é ótimo, que esconde os cadáveres, os 267 mil cadáveres que ele tem no seu colo e as mãos sujas de sangue. Evidentemente que não significa que isso foi feito para esconder o que está ocorrendo, não tem nenhuma teoria da conspiração por aqui, nada disso, mas nós não podemos fazer com que a fumaça esconda o que está ocorrendo ali na frente, que aí é a questão central, a gente não esquecer do que está ocorrendo, né? E também um outro ponto, e aí é muito interessante, é que a questão do impeachment, né? Que é a questão do impeachment, que estava sempre entrando no debate político e que desapareceu ontem e desapareceu hoje, como se num passe de mágica os crimes de responsabilidade que estão aqui na Constituição e na Lei 1079, 10 de abril de 1950, eles simplesmente desapareceram. Não, os crimes estão aí, a inépcia governamental continua, o caos continua. Enquanto a gente está discutindo tudo isso, eles estão destruindo conquistas democráticas em vários ministérios dos últimos 30 anos da sociedade brasileira. Sendo assim, a tarefa continua, enfrentar Bolsonaro no campo republicano, no campo democrático, no campo constitucional, e só há um caminho, fora Bolsonaro, com ele na presidência, a crise tende a cada vez mais se aprofundar. E veja uma resposta muito, muito interessante que está ocorrendo no Paraguai.
né, com as manifestações contínuas e colocando a questão do impeachment. No caso, o Paraguai, pela Constituição paraguaia, o impeachment é um processo muito rápido. Vídeo o episódio Lugo, né, Fernando Lugo. E aí depende, na verdade, uma corrente lá do ex-presidente paraguaio, que é uma corrente lá considerada majoritária dentro do Partido Colorado, e a oposição já aponta para a questão do impeachment, se vai ter um impeachment ou não, porque envolve diversas acusações ao atual presidente, do qual o Bolsonaro se diz um grande irmão. Então, mas mostra que precisa ter mobilização da sociedade. Eu, evidentemente, não quero que tenha no Brasil idêntico ao que tem no Paraguai, porque houve incidentes, atacaram prédios públicos, incêndios, tiroteios, gente morrendo, não falo nisso, mas é uma demonstração que a sociedade brasileira, de forma organizada, disciplinada, republicana, tem de reagir. Não são esses acontecimentos recentes que fazem com que a gente esqueça aqui a questão central, pandemia e a tragédia econômica. Falando em tragédia econômica, eu gosto sempre, não é implicância, de falar das previsões econômicas. Hoje o noticiário econômico dizendo, olha, as previsões de 2021 não vai ser bem aquelas que foram ditas em janeiro, portanto, há 2 meses atrás. Eu prefiro a Zora Ionara, lembra lá dos Horóscopos lá no Rio de Janeiro? É tudo errado, como eu sempre digo, não acertam uma. Essas assessorias, eles fazem aquele ar de grandes gênios da raça. Conversa fiada, não tem base, não consegue analisar efetivamente o cenário. Eles acham que a economia determina a política. Não, é a política que determina a economia e precisa entender um pouco de política. E para entender política, precisa conhecer história e saber correlacionar sociologia política, história, um pouquinho de pitadas de filosofia política ajuda um pouco para entender uma conjuntura extremamente complexa, que é como essa conjuntura que nós estamos vivendo agora, aqui no Brasil. Então, as previsões erradas, porque a inflação vai ser muito superior, o PIB, lembra da história da recuperação do PIB em V? Eu sempre dizia aqui que seria em U, né? Lembra que aquele grande empresário, em novembro, disse que o Brasil ia assombrar o mundo? Escreva no Google, o Brasil ia assombrar o mundo com a sua recuperação econômica em 21, e eu dizia que isso era um absurdo, que ele não sabe nada do que está dizendo. E acertei mais uma vez. Então, nós teremos uma inflação muito acima do que é esperado, o crescimento do PIB, ao contrário, o primeiro trimestre já está perdido, negativo, pode ser que perca também, ou seja perdido economicamente o segundo trimestre, e teremos de pensar no segundo semestre. Ou seja, nós já estamos comprometendo quase nessa linha de raciocínio e com os fatos, que é que determina a nossa explicação, nós não inventamos fatos, os fatos estão aí, perdeu o primeiro lustro os primeiros 5 anos dessa década. E isso quando as últimas 4 décadas foram relativamente ruins, e especialmente foi trágica a última década, que é essa que terminou 31 de dezembro do ano passado, né? Então, aquele cenário que eles desenharam para 2020 não aconteceu nada daquilo, nada daquilo. Mas a inflação vai ser muito maior, a taxa de juros vai ser muito maior, o crescimento, a recuperação do PIB muito menor do que imaginado, tem a questão das contas públicas, a cotação do dólar, tudo errado. Como eu falo, se quiser ter alguma visão de perspectiva do que possa ocorrer, é melhor assistir esse canal, que ao menos nós não temos compromisso com ninguém, a não ser com vocês que nos acompanham, né? Não é fazer aquelas previsões porque o sujeito tem vinculação com uma corretora, com o banco X, aí vem tudo aquilo que não se coaduna com os fatos, né? Então, como de hábito, todas as previsões econômicas furaram mais uma vez. Bem, a questão também, voltando à tragédia da pandemia, que nós temos de olhar, né? As UTIs, né? Os viram o desespero Taboão da Serra, as 11 mortes, né? Que não tiveram a Taboão da Serra aqui na região metropolitana de São Paulo, né? É uma loucura, vizinha aqui é São Paulo, aqui o caminho ali quando você está saindo pela Raposa, uma loucura, como é possível, né? E o resto do Brasil, mas vamos montar UTIs. Você não monta UTI não só porque você precisa ter os equipamentos necessários e são caros, tal, como também um pessoal treinado para operar aquilo. E você não treina isso da noite para o dia.
Então, a situação ela é desesperadora, desesperadora. E aí deve ser o Bolsonaro. Ele é que é o responsável. Ele demitiu 2 ministros da Saúde. Em momento algum, o Ministério da Saúde, e a ação agora dos presidentes do Senado e da Câmara demonstram isso, o Ministério da Saúde conseguiu articular alguma coisa. Ao contrário, né? Todos ficam assustados. Os laboratórios, os grandes laboratórios que há 40 dias atrás foram a Brasília encontrar o ministro da Saúde, saíram chocados, expressão do jornal Estado de São Paulo, saíram chocados da reunião com o despreparo do Pazuello, que não sabia de nada. E aí começou a falar muitos palavrões e contar piadas da vida militar. É isso. E colocou 15 militares, de assessores mais próximos, que desconhecem absolutamente o beabá da saúde, a saúde pública. E ele próprio, não nos esquecemos que o Brasil é o país que esquece o que ocorreu ontem, que ele disse que, quando assumiu o Ministério da Saúde, ele não sabia o que era o SUS. É isso. Então, quem é o responsável pelas mortes? Quem tem as mãos sujas de sangue? É o Bolsonaro. Não podemos perder essa questão. 2022 está lá na frente. O que você, eu, nós queremos saber é vacina. Vacinação já, porque isso é condição sine qua non para a recuperação econômica. Não há reativação da economia sem vacinação em massa. E com esse homem que é criminoso na presidência da República, não teremos. Então, não vamos esquecer disso, porque ele quer, toda essa história, para ele, é fantástico, mas nós queremos, e os crimes e responsabilidades reza aqui a Constituição, ele cometeu vários, e as elites políticas já disseram, o senador Tasso Gereissati falou, não há dúvida, são inúmeros crimes de responsabilidade, mas impeachment não, então como é que ele quer resolver o problema? A Constituição determina, onde há crime de responsabilidade, você tende a abrir um processo de impeachment. Então, todos esses episódios complexos de ontem e de hoje, e que vai continuar amanhã, vai percorrer as próximas semanas, não pode fazer com que nós perdemos o foco da questão central, que é a questão da pandemia, né? Não é possível continuar da situação que nós estamos vivendo. Aí tem uns pontos interessantes. Vamos então a esses fatos de ontem e de hoje, que é necessário buscar entendê-los, sem perder a perspectiva do que é essencial, como eu falei anteriormente. A estabilidade jurídica. Que grande investidor vai querer colocar dinheiro no Brasil no meio dessa loucura? Dificilmente, não é verdade? Né? Ele vai querer colocar dinheiro num país que... Olha, vamos pensar o seguinte, a decisão do ministro Fachin foi monocrática. Ele anulou decisões dizendo que o juiz natural não era Curitiba, mas Brasília. Então, vamos pensar o seguinte, isso me parece muito importante, Você teve a decisão de primeira instância, aí teve a segunda instância, colegiada, aí, e a terceira instância, idem. Ou seja, não é possível uma canetada do ministro dizer, olha, está tudo errado. E a pergunta é, por que agora? Se estava errado lá atrás. Porque só agora é que há essa questão. O ministro pode ser que coloque, não sei, vamos pensar, e o papel nosso não é fazer panfletarismo aqui, mas buscar uma análise serena, que ele diz, olha, eu li a decisão do juiz, são 40 e poucas páginas, do ministro Fachin, que é o juiz da Suprema Corte, que ele diga assim, olha, eu fui provocado em novembro, foi em novembro o HC que foi solicitado, o habeas corpus, então eu não podia decidir antes. Pode ser que ele fale isso, mas essa questão do juiz natural ou não era uma questão que já tinha sido lembrado há muito tempo. Lembrar que a Operação Lava Jato ela começou em março de 2014, mas as condenações, exatamente aqui, eu posso não ser absolutamente preciso, você tem a partir de 2016 várias condenações, né? Não é só do Lula, mas inúmeras condenações. E aí, quer dizer, e o que nós vamos fazer em relação, eu estou dizendo, nós que combatemos a corrupção, queremos a moralidade, o respeito à coisa pública, e aquelas outras e foram muitas condenações na 13ª Vara de Curitiba. E aí? Será que elas vão se manter ou não? Em cada daqueles processos dos condenados, e Curitiba era o juiz natural, e no caso, naquele momento, o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, como é que fica tudo isso? Então, veja, né, isso entre outras tantas outras perguntas que nós poderíamos colocar. Veja a instabilidade, cadê a estabilidade jurídica? Né, que é base. Aí um amigo diz assim, olha, no Brasil não tem estabilidade jurídica, tem o império do efêmero. Eu gostei, é o império do efêmero. Ou seja, o que foi decidido há 4 anos atrás, você pode mudar hoje. O que foi decidido o mês passado pode alterar amanhã. Quer dizer, como é possível você viver num país
onde você não tem estabilidade jurídica. Pense nos grandes investidores, e o Brasil precisa muito do capital estrangeiro, né, desses recursos aqui. Como é possível você trazer esses recursos para cá quando ele fala assim, mas eu ponho o dinheiro hoje e se mudar a lei amanhã? Né? Como é que fica? E são fundos enormes que tem no mundo. O Brasil, que nós estamos vivendo agora, vamos registrar, provavelmente, e estamos assistindo, é que são ontem e hoje, a gente não sabe, mas é possível, a maior crise da justiça brasileira. Porque nós estamos falando, claro, de um processo que envolve um ex-presidente, mas não só, nós estamos falando de dezenas e dezenas e dezenas de processos. E a questão que se coloca é a questão da corrupção, do petrolão. A pergunta é, o enfrentamento do petrolão, da grande corrupção, foi correto? Vale qualquer coisa para enfrentar a corrupção? Eu acompanhei todos os votos, eu vi o voto com muito cuidado do ministro Gilmar Mendes. Nós sabemos que é um ministro bastante polêmico. Bem, se o que está no voto dele, que eu ouvi, ele foi ler fazendo um resumo e fazendo intervenções de improviso, se tudo aquilo obtido pelos hackers, ele usou muito daquelas mensagens, se tudo aquilo realmente ocorreu, né, é muito grave, claro que deixa você atônito. Né? Não pode um juiz conversar com os desembargadores, com os procuradores daquela forma, não pode o Ministério Público agir daquele jeito. Né? Tem coisas absurdas tudo ali que ocorreu. Realmente, aí você tem de pensar ali, e falar, mas espera um pouquinho, porque é o seguinte, a gente não pode querer fazer a justiça a qualquer preço, porque a justiça a qualquer preço pode ser boa hoje, mas amanhã pode ser contra você, contra mim, contra nós. Então, e a votação em relação à suspeição, porque o que estava sendo votado hoje era a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro. Está 2-2. O ministro Fachin tinha votado contra a questão da suspeição, a ministra Carmen Lúcia já tinha votado e tinha parado a votação por causa do ministro Gilmar Mendes, que resolveu recolocar a questão hoje. Por 4-1, foi decidido recolocar a questão. O ministro Gilmar Mendes apresentou seu voto, que aí pela suspeição do ministro. O próximo ministro a votar é o ministro Nunes Marques, o Cássio com K, que disse que não sabia que aquilo seria decidido nessa sessão, não teve tempo, desconhecia, e é tudo bem, até aí não tem nenhum problema. Pediu vistas para analisar com mais cuidado. Eu achei, posso estar errado, e você que me acompanha pode falar assim, não, isso é a prática rotineira, eu achei que interromperia a sessão. Assim como quando o Gilmar pediu vice, interrompeu. Se o Cássio pediu vice, teria interromper, não podia ter o voto do ministro Lewandowski. Mesmo assim, o ministro Lewandowski votou e votou, claro, pela suspeição, era esperado do ministro Sérgio Moro. Está 2-2, o que é provável que o ministro Nunes Marques também vote pela suspeição. Nesse caso, aí é o diferente do episódio de ontem do Fachin, aí está tudo anulado. Então, o que vai ocorrer, desde que a Procuradoria-Geral da República, no caso Fachin, no caso de ontem, recorra o que deve ocorrer, o plenário é que vai decidir. É bastante provável, não significa que vai ocorrer, é bastante provável que o plenário referende a decisão do ministro Fachin. Nisso, tudo isso do Lula iria para Brasília, e aí teria começado do zero. Porque as provas são todas contaminadas, vamos chamar assim, vai numa linguagem mais simples, né? Sendo assim, o Lula tem plenos direitos, né? Não cai na ficha limpa, evidentemente. Tendo plenos direitos, ele pode ser, se assim o quiser, candidato a presidente da República. Ele vai querer? Tudo indica que sim. Não estou dizendo nenhuma novidade, não descobrir a pólvora. Isso é o óbvio lulante. Ele vai querer ser candidato a presidente, tem direito, eu, você, nós, qualquer um. Se você não tem nenhuma condenação, tem pelos direitos políticos, né? Você pode ser candidato, ele quer ser candidato a presidente da República. Aí é interessante pensar essa questão. Aí eu gostaria de destacar um ponto da América Latina, né? Eu trabalhei 10 anos como professor de História da América Latina, fico pensando, é o mito do retorno, né? Do retorno do Salvador. A Argentina teve isso de forma muito clara. Perón, né, eleito presidente em 45, governo de 46 a 55, aí é derrubado por um golpe militar, vai para o exílio, Paraguai, passa pelo Panamá, termina na Espanha, nessa época sob ditadura franquista, e o peronismo ficou aquela coisa, era um movimento tão amplo, e o Perón não se definia sobre nenhuma das várias correntes, que tinha desde fascistas, literalmente, desde fascistas até comunistas, tinha tudo, né? E ele nunca se definia, tinha até guerrilha, como a dos montoneros,
montoneiros, né? E ele, vez por outra, dizia, quando estava na Espanha, se eu fosse jovem, eu seria montoneiro. Então, que você englobava tudo. Desde a queda do Perón, teve depois ditadura, depois eleições, depois derrubaram o presidente civil, depois mais ditadura, até a última do Lanusse, né? Do general Lanusse. E o general Lanusse, com o Gran Acuerdo Nacional, ele falou, olha, não tem jeito de fazer política na Argentina sem os peronistas. Então, se tiver eleições, tem de ter os peronistas. Aí busca um acordo com o Perón primeiro exige o corpo da Evita. Ei, América Latina! Né? O corpo de Evita, que ela morreu ainda muito jovem, esposa do presidente, o símbolo da Evita, né? Tá até na moeda argentina, no papel. A Evita, ela teve o corpo embalsamado e ficou na CGT, né? Na Central Operária Argentina. Quando veio o golpe de 55, os militares retiram o corpo de Evita, que tinha sido embalsamado, e o corpo fica circulando pela Argentina de forma clandestina. Leia o livro Santa Evita, é uma obra-prima, tal, do Tomás Eloy Martínez, muito interessante sobre isso. Bem, aí o corpo vai, pau, e leva o corpo para a Itália, e enterram clandestinamente nas cercanias de Milão. Quando vem o acordo, o Lanusse, que é um acordo com o Perón exige o corpo. Aí o corpo é exumado, que só os militares sabiam onde estava lá na Itália, e é levado para a Madrid, né, onde estava Perón. E lá, o Perón já tinha casado com uma ex-dançarina do Panamá, Isabelita, que tinha como seu grande amigo, vamos chamar assim, José López Rega, El Brujo, né? El Brujo era um astrólogo, um sujeito do ocultismo. Uma vez até eu tive aqui no Sebo de São Paulo, me arrependi de não ter comprado um livro dele desse tamanho, um calhamaço, chamado Astrologia Cósmica. E ele teve aqui em São Paulo em 62, porque ele tinha dedicado a um comendador. Tal. Naquela correria, você está no Sebo, naquela época que podia ir em sebo, eu vi, tinha muitas coisas, tal, aquele sebo meio bagunçado, comprei algumas coisas, falei, amanhã, um outro dia eu passo. Aí foi passando o tempo, quando eu voltei lá, não achei, ou alguém comprou, era tão um caos o sebo, lá se foi o livro Astrologia Cósmica. Eu queria só por mera curiosidade, pelo autógrafo do Lopes Rega. Bem, esse cidadão, muito influente, virou secretário do Perón, o que ele fazia? Colocava o corpo da Evita aqui numa cama, o corpo da Isabelita aqui, e ele transferia, entre aspas, os poderes da Evita para a Isabelita, tal. Aquelas coisas patéticas. Depois, quando volta à Argentina, ele vai fundar a Aliança Anticomunista Argentina, então toda aquela tragédia, vai passar a ser ministro do Bem-Estar Social, e etc, etc. Aí vem aquela tragédia da Argentina. Mas o que interessa, para não perdermos o fio na meada, o Perón volta à Argentina, tinha feito uma breve retorno, volta à Espanha e depois efetivamente volta à Argentina, um caos no aeroporto de Ezeiza, uma tragédia danada, mortes e tal, porque o movimento era tão plural de fascistas a comunistas, tinha de tudo ali, né? Aí vem a primeira eleição, o Héctor Campra, candidato peronista, vence por larga margem, governa, renuncia, para que Perón pudesse ser candidato e ser eleito presidente. O Raul Astiri, peronista, presidente da Câmara, assume, e aí vem a convocação das eleições, e o Perón, tendo como vice a Isabelita, vence as eleições, quase 2/3 dos votos, derrotando o Ricardo Balbín, um célebre caudilho da União Cívica Radical, né? E aí aquela tragédia, já doente, a Argentina já naquele caos político, atentados terroristas da direita, da esquerda, caos econômico, aquela confusão tudo, ele não conseguia governar, porque aquele mito da prosperidade peronista, a conjuntura era outra, nacional e internacional, e dele próprio, né? O momento era outro, foi uma tragédia o retorno dele, ele expulsa depois, no dia 1º de maio, da Praça de Maio, expulsa os montoneiros, ele morre pouco tempo depois, assume a Isabelita, que não tinha a mínima competência para o exercício da função, e veio o trágico golpe militar de 76 e aquela ditadura trágica, a ditadura mais violenta da história da América Latina e da história da Argentina e da América Latina, e todos aqueles desaparecidos, tudo aquilo que vai acontecer na Argentina. Ou seja, o retorno foi uma tragédia, porque a conjuntura era outra. Então, o interessante é esse mito do retorno. Se achar que o Lula, os petistas, como candidato em 2022, é a mesma conjuntura de 20 anos atrás, de 2002, pode tirar o cavalo da chuva, que a situação é radicalmente distinta, internacional e a situação nacional, né? Aquele boom das commodities que vai encontrar na primeira década desse século também não tem, né? Um país que está passando por uma pandemia terrível, que nós seremos um país destruído o ano que vem, né? Um país
fracionado, né? Que você tem um presidente da República que quer armar o povo, quer criar grupos paramilitares, hoje tem influência decisiva nas 27 PMs da federação, hoje insubordinadas e ligadas ideologicamente diretamente a Bolsonaro. As Forças Armadas, nesse caos, triste dizer isso, não digo com alegria, mas com envolvimento político. Quem diria, hein? Eu achei que esse problema já tinha sido resolvido no final do governo Sarney, não, né? 30 anos depois, essa questão está agora aqui presente numa conjuntura muito mais grave do que no governo Sarney. Então, o Lula é uma outra situação, e ele também não é o mesmo Lula de 2002, dentro do partido, nas relações com as classes sociais, e tem a questão do petrolão, porque tudo bem, entre aspas, ele pode ter anulação da sua condenação, mas o petrolão existiu. Aí é que a questão é o Nogórdio. O petrolão existiu, o Paulo Roberto Costa não existiu, o Pedro Barusco não existiu, todos os escândalos envolvendo a Odebrecht não existiram, os escândalos da Transpetro, idem. Em suma, tudo, eles devolveram milhões e milhões e milhões e milhões. Aquilo não existiu? Gerentes da Petrobras, diretores, empresas, tudo aquilo, né? É claro que existiram. O petrolão está ali. Agora, a questão que se coloca, e a participação do PT é evidente no petrolão, ou não? A eleição de 2014 foi a eleição mais cara da história do Brasil. Eu escrevi, no calor da hora, um livro sobre eleição, chamado, na época escrevi, A Eleição Mais Suja da História do Brasil. A eleição, puxa, virou um marqueteiro. Vamos lembrar do Patinhas, vamos lembrar o nome dele como músico, né? O Patinhas, como era conhecido na Bahia, e tudo que ele fez no processo, o João Santana, no processo eleitoral, os bilhões, como recebeu dinheiro via Petrobras, ali de Angola, que nunca ficou devidamente esclarecido. Ele foi condenado, ele e sua esposa, né? Nós sabemos tudo aquilo, tudo que ocorreu. Ninguém vai dizer, as pessoas estão aí, o dinheiro apareceu, né? Tudo aquilo existiu ou não? Existiu. Então, isso está na conta do Lula. Então, não pensem que num processo eleitoral é o Lula de 2002, daquela que chamaria o Brizola o DN de macacão. Não! É o Lula do petrolão, que se for candidato em 2022, não é o Lula de 20 anos atrás. Sendo assim, partir desse pressuposto também de que tem um terço de votos, não acreditem nisso, ninguém tem um terço, nem ele nem Bolsonaro, porque os dois se autoalimentam e há uma análise primária, medíocre, que eu vejo no noticiário político brasileiro, de que cada um tem um terço, então sobra o chamado centro, ou outra denominação queiram dar, é um terço, e como o centro se divide, significa que os dois já estão no segundo turno. Nada mais, essa é uma falácia, nada mais mentiroso, isso não se sustenta, não se sustenta. A questão que se coloca é que quando você inicia um processo político, não é fazer uma pesquisa agora, Lula, Bolsonaro, isso é piada, isso não representa nada em termos analíticos, isso não explica absolutamente nada. A questão é que quando começa um processo político, aí sim, eleitoral, você tem um enfrentamento de programas, de histórias, de partidos, de mobilização. A sociedade acorda e fica antenada sobre o que está ocorrendo. Você pode dizer que o Bolsonaro tem 20, tudo bem, pode ter uns 20, que o Lula pode ser em torno de 20, pode ser em torno disso, mas tem 60 aí. 60. Você acredita que necessariamente Lula e Bolsonaro, caso os dois sejam candidatos em 2022, estarão no segundo turno? Eu não, porque não há nenhuma sustentação, não há nenhuma sustentação. Precisa ter esse processo de polarização é verdadeiro? Não. A economia, o que vai acontecer com a economia brasileira? Com a disparada do dólar, disparada das outras moedas também, euro, libra, mas vamos citar o dólar, a queda da bolsa, a instabilidade. O que será do 2021 brasileiro? Vai ficar só na conta do Bolsonaro? Mas o mercado está temendo muito. O que o mercado quer é o Lula. Vamos entender, Lula é o candidato do mercado ou não? Por que o Lula? O Lula é o candidato da estabilidade.
Pô, durante a primeira década, não estou falando do governo Dilma, estou falando dos 2 governos Lula, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como no governo Lula, nunca ganharam tanto, e com paz social, e aquela paz que foi garantida através do Bolsa Família, e através de mecanismos em que ele cooptou os sindicatos, as centrais sindicais, a estrutura de Estado, né? E houve uma paz social. Pô, nunca os bancos, a Bolsa, nunca prosperaram tanto. Ele é o candidato do mercado. O Bolsonaro é um horror. Eles aceitaram o Bolsonaro tapando o nariz. Eles sabem, e sabem que o Paulo Guedes, os que têm mais cabeça, né, dos grandes empresários, sabem que o Paulo Guedes é um falastrão. Sabe que não é nada. Quem dá estabilidade é o Lula. E externamente é a figura do Lula. Então, esse é o candidato. A questão que você tem do mercado, do tal mercado, tal, né? Há um amplo leque para outras candidaturas se posicionarem, né? Que apresentem projetos para o país. Essa é a grande questão. É a questão de apresentar projetos. Portanto, há um amplo espaço para ser ocupado. Então, essa ideia de polarização Lula-Bolsonaro não se sustenta. Há um amplo espaço político dentro do espectro, na hora que o debate político aflorar. E outra coisa, é tão complexa essa situação, porque o Lula de 2022, insisto, não é o Lula de 2002, de 20 anos atrás, e o Bolsonaro vai ser terrivelmente, se é que chega até lá, pode ser um processo de impeachment, ele até renuncie, caso tenha algum processo para garantir os direitos políticos, né? Pela crise econômica. Você acha que algum presidente se sustenta com essa crise econômica? Claro que não. Com essa crise sanitária? Claro que não. Com isolamento internacional? Claro que não. Portanto, eles são candidatos de pés de barro, não tem nenhuma sustentação sólida. Abre-se, portanto, um grande campo. Que o Lula quer enfrentar o Bolsonaro? Claro que ele quer. Que o Bolsonaro quer enfrentar o Lula? É claro. Sim, mas o Brasil é muito mais do que isso. Eles, na verdade, eles têm, insisto, usando uma imagem de um florentino, eles têm pés de barro. Eles têm pés de barro, os dois. Né? Há um amplo campo, eles não têm esse um terço aqui, outro terço aqui. Isso é uma construção que não se sustenta. Há um amplo espaço. A grande questão é politizar esse processo. É isso. Me politizar, eu digo sempre, no bom sentido. Projetos, debate político, sair desse primarismo representado pelo nazifascismo bolsonarista e pela pobreza ideológica e a corrupção marcada pelo PT. O PT é o partido do petrolão. Se teve e deve ter tido, pelo que eu acompanhando os votos, né? Acompanhei problemas sérios na condenação do Lula especificamente, mas isso não significa, em hipótese nenhuma, que não tenha ocorrido o petrolão. Vamos lá, vamos continuar. Amanhã temos boas entrevistas também no decorrer da semana. Aguarde. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, está entre os 586 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Né? Indique, eu sempre falo, indique a um amigo, né? Você gostando da perspectiva que nós temos, crítica, analítica, propositiva, sem ter rabo preso com ninguém. Indica um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas postamos hoje com o senador Regufe, lá do Distrito Federal. Assistem questões estruturais importantes e como é o trabalho político de um senador, né? Vocês vão entender, eu acho que é importante, se qualifica, como eu falo sempre, a reflexão, enriquece a reflexão sobre o Brasil. E teremos várias entrevistas, 2 delas, inclusive, que estaremos postando amanhã, entrevistas muito importantes. Lembrando que nós postamos a da ministra Carmen Lúcia, postamos do Casagrande, que é muito interessante, né? E postamos do embaixador Azambuja, que foi discutindo política externa, né? Que foi secretário-geral do Itamaraty, embaixador do Brasil na França, etc. Né? Lembro também que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Está justificado o atraso, né? Porque era necessário acompanhar tudo o que estava ocorrendo e conversar com alguns atores políticos para ver como é que esses atores estavam lendo a conjuntura, para enriquecer a análise que eu estou aqui transferindo aqui a vocês. Amanhã nos encontramos. Até!